Menina, eu não acredito que eles tiveram essa coragem. Sejam bem-vindos à Chácara do Jatobá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim comentar dos capítulos 31 ao 35 de Dona Beija. Estamos na penúltima semana da novela. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, o nosso canal está fazendo uma cobertura completa da novela desde o começo, graças ao acesso antecipado que a HBO Max está concedendo para a gente. Mais uma vez, HBO Max, muito obrigado por confiar no meu trabalho. E agora nós vamos comentar esses capítulos 31 ao 35, que vai ao ar na HBO Max no dia 16 de março. Então, antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, galera, o que está acontecendo nessa novela? Porque aconteceu tanta coisa nessa semana, nesses capítulos, que eu fico assim pensando, cara, será que eles simplesmente largaram de mão e tal, e deixaram as coisas irem acontecendo para ver no que ia dar, e eles nem souberam mais o que fazer com tanto personagem, porque a sensação que me deu foi justamente essa: personagens entrando, personagens saindo, personagens que vão perdendo a relevância e personagens que tinham um grande potencial que foram totalmente desperdiçados, que é o que a gente vai falar agora, que é sobre a Teresa. A Teresa, filha do Antônio com a Beija, ela é uma menina de muita personalidade. Muito chata, sim, muito inconveniente, porém, muita personalidade. E com muitas camadas. Eu sentia que essa personagem tinha tudo para ser uma personagem com um núcleo muito legal, com um background muito legal. Talvez até mais interessante do que a Joana, irmã dela. A Joana, eu acredito que até o final da novela, ela vai ser tipo como se fosse a nova Dona Beija. Porque você pode ver que os traços, o jeito meio liberal dela é muito semelhante ao da mãe. E a Teresa não, a Teresa é muito mais próxima da tia dela, da Maria. Você pode ver que ela é idêntica à Maria. Então, eu estava imaginando que eles até iriam explorar um pouco mais desse background dessa personagem, trazer ela de uma forma que fosse um contraponto da irmã, talvez ou unir ou separar de vez a Beija do Antônio. Mas aconteceu uma coisa aqui que eu tô chocado com a tamanha audácia que eles fizeram, só que foi uma coragem assim, tão grande, só que eu não tô falando isso de uma forma positiva. É de uma forma negativa mesmo, porque onde já se viu você pegar uma personagem com um potencial muito grande, com um background muito legal, e simplesmente descartar ela como se fosse lixo. A Teresa, ela começou a ficar doente, isso e aquilo e tal. Ela tava querendo, exigiu pra mãe dela que queria se casar. Então o Botelhinho, né, o jornalista, o filho do Botelho, se ofereceu para poder pedir a mão da Teresa em casamento para Beija e para o Antônio. Obviamente eles não aceitaram de imediato, mas a Teresa falou que não, eu quero, eu aceito, eu prefiro e eu quero casar o quanto antes, trago o padre para me casar logo, eu só não quero morrer solteira. Aí eu fiquei assim, falei, tá, ok, ela tem um ponto. Mas aí é que tá. Quando a gente pensa que depois disso, depois desse casamento, ela iria se recuperar e tal, e ela iria, digamos, viver uma vida infernal, posso dizer assim, com o Botelhinho, porque não tem como ela ter uma vida de dama ao lado daquele homem, ao lado daquele cafajeste. Mas não aconteceu. Passou-se os dias, ela continuou doente e ela morreu. Eu tô passada, chocada. Ela morreu, gente. Aí eu te pergunto, pra quê? Por que eles fizeram isso? Qual a finalidade de terem matado a menina? Gente, tinha personagem ali muito mais descartável que não estava agregando em nada ali e eles continuam mantendo eles. E a Teresa, eles mataram. Eu tive uma pausa, eu tive um pane no meu sistema cerebral na hora que aconteceu isso, que eu não estava acreditando. Não estava acreditando que a menina morreu. Eu até pensei que fosse o sonho de alguém, talvez da própria Beija, que sonhou que a menina tinha partido, e não, era verdade. Eu falei, não, isso não tá acontecendo, eu não acredito que eles fizeram uma coisa dessa. Mataram a menina, do nada, fizeram o enterro dela em 2 horas, eu posso dizer assim, 2 horas que eu falo do momento que ela morreu e tal.
E um luto totalmente forçado, um luto forjado, um luto desnecessário. E a Beija ficou naquele mar de sofredor, o Antônio naquele mar de sofredor, até a Joana também, daquele jeito sofredora. Mas, cara, totalmente incoerente, tá? Incoerente. Eu sei que na maioria dos vídeos eu tenho elogiado muito a novela, tenho elogiado muito o elenco, os acontecimentos, com exceção de um personagem que você já sabe quem é, que eu só falo mal mesmo. Mas isso aqui, gente, não dá pra defender. Isso aqui foi intragável mesmo. Mataram uma das personagens mais importantes dessa segunda fase, depois que passou esses 17 anos. Realmente é uma pena. E por falar em desperdício, eles continuam desperdiçando o maior mistério dessa reta final da novela, que é quem é o assassino das prostitutas. Eles estão tratando esse caso do assassino das prostitutas com tanta leviandade que eles não estão levando a sério. A Beija anuncia o casamento com o João, e já já a gente vai falar de uma coisa aí sobre esse casamento. A Beija anuncia o casamento com o João, enquanto está acontecendo uma onda de assassinatos aí, incluindo duas pessoas que são próximas a ela, a Doroteia e a Olivia. Então, até mesmo o Belgarde falou, cara, você vai realizar um casamento no meio de tudo isso que está acontecendo? Ela, assim, eu vou, porque isso e aquilo. Aí tá, realmente fizeram o casamento. Só que a Beija, gente, não é que eu seja nem a favor e nem contra, mas eu acredito que isso, para aquela época, é algo moderno até demais. A Beija, ela propôs o João para ela ficar com os dois. Ficar com ele e ficar com o Antônio. O João vai ser marido dela oficialmente e o Antônio vai ser amante. E os dois, aliás, os três teriam consentimento de um ao outro, e isso e aquilo, os três iam saber o que estava acontecendo. Aí eu fico assim, falei, gente, é muita modernidade para aquela época, vocês não acham, não? E como se não bastasse, a mesma coisa aconteceu com a Josefa e o Avelino. O marido da Josefa descobriu que ela estava tendo um caso com o Avelino. O que ele fez? Aceitou o Avelino continuar na casa deles, aceitou que ela permanecesse esse caso com ele, justamente para não criar escândalo por aí afora, entendeu? E depois ele, o marido da Josefa, teve um fim trágico depois, porque todo mundo acabou descobrindo, o João descobriu, eles estavam tentando acobertar isso do João, o João descobriu. E foi um fuzuê daqueles, e acabou que ele tirou a própria vida depois, porque ele não aguentou toda essa pressão. Então, assim, personagens totalmente desperdiçados. Eu acho que ele nem tanto, porque ele já não estava fazendo muita função ali. Mas a Teresa foi um desperdício, assim, totality, tá? Foi um desperdício totality. E tá, gente, essa busca pelos assassinatos, né, pelo assassino, eu tô achando que tá indo para um caminho muito estreito, muito perigoso, porque uma hora é um suspeito, outra hora é outro suspeito, e beleza, tudo bem, eu gosto disso, porque isso faz com que a mente da gente comece a teorizar sobre as circunstâncias de cada um daqueles personagens, inclusive personagens que a gente gosta, como o Fortunato. O Fortunato, ele acabou virando alvo de ser um dos suspeitos desses assassinatos. O próprio Maurício Belgarde falou que ele tá na lista lá, e até o Fortunato ficou com raiva dele, porque não sei o que, isso e aquilo. E por falar nisso, gente, o Belgarde, ele realmente tá areado os 4 pneus até o Step pelo Fortunato. Ele realmente tá apaixonadinho por ele. Não é apenas uma ficada, ele realmente está gostando, até falou pra ele que ama ele. E o Fortunato tá totalmente perdido no rolê, sem saber o que fazer, sem saber se corresponde a esse sentimento, ou sei lá, ou esquece de uma vez por todas. Mas o problema, eu sei que eu torço para que os dois fiquem juntos, sim. Só que esse relacionamento, esse caso ali deles dois, tá atrapalhando na investigação. Tá atrapalhando porque a investigação tá ficando assim, a Deus dará. Tá tendo outras coisas ali acontecendo que eles acabam camuflando o principal mistério dessa reta final da novela. A Carminha retornou disfarçada de freira para encontrar o Vicente, o filho dela e tal, só que depois acabam descobrindo que ela não era uma freira de jeito nenhum, que ela era de fato
a Carminha. Aconteceram muitas outras coisas ali, galera. Muitas outras coisas ali, mas eu queria citar essas em especial. O João, ele continua sendo um personagem muito íntegro, muito interessante. E eu acho que, apesar das coisas que aconteceram, ele vai acabar desistindo da Beija. Porque ele vê que ela não vai ceder o Antônio. Porque, gente, imagine um casal hétero e a mulher propõe para o marido que, olha, a gente vai continuar sendo marido e mulher, mas eu quero ter encontros às escondidas com o outro. Só que esse que é o problema, uma coisa que o João falou, porque não é qualquer outro. Porque a gente sabe que a Beija é uma cortesã. A Beija, ela se deita com qualquer homem ali da chácara. Mas o outro que ela quer ter esses encontros às escondidas não é qualquer um, é o Antônio. É o primeiro grande amor da vida dela. O João, em algum momento, deve ter pensado: como é que eu vou competir com isso? Eu estou simplesmente competindo com o grande amor da vida dela. Não é qualquer homem, não é um Botelho, um Felizardo da vida. É o Antônio, o grande amor da vida dela. Não tem como, de uma certa forma, o João competir com isso. Uma pena, porque eu torço para que a Beija fique com o João. Se bobear, não ficar séria com nenhum, tá? Não ficasse com nenhum, porque realmente tá triste. Bom, galera, então é basicamente isso. Eu sei que tinha mais coisas que aconteceram, só que eu tive que tirar o elefante da sala e falar as coisas que mais me incomodaram nesses capítulos. Mas eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acharam dos capítulos 31 ao 35? O que vocês estão achando dessa reta final da novela? Será que essa decisão de matar a Teresa foi interessante? E me diga aqui embaixo qual é o seu suspeito. Quem você acha que é o assassino das prostitutas de Araxá? Vamos discutir. Muito obrigado, galera, por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.